Bom dia, galera! E aí, estamos de volta para mais uma aula aí. Bom dia, ensino médio, né? Já posso falar isso, né? Falar isso aí com muito orgulho. Bom, seguinte, correção do Max Desafio hoje, hein? Bom, já encontrei um problema aqui na questão 1. Não sei se você conseguiu resolver ela, tá? Seguinte, diz o seguinte, ó. Uma montadora produz dois tipos de caminhões, um para carregar container em forma de paralelepípedo retângulo, né, com 1 metro de comprimento, 2 metros de largura e 2,5 de altura. E o outro para transportar líquidos, com um tanque em forma de um cilindro, né, circular reto com 12 metros de comprimento e diâmetro da base M, como mostra a figura. Tá? Considere π valendo 3,14. Então nós temos aí o exemplo do container paralelepípedo, largura 2, altura 2,5 e comprimento 12 metros. E no cilindro aqui, no tanque, nós temos aí um comprimento de 12, um diâmetro de 2. Tá? Bom, se o diâmetro é 2, isso quer dizer que o raio dele é 1, né? 1 metro. Beleza. Muito bem. E o π aqui que vale 3,14. Aí ele vem o seguinte, ó, com base nesses dados, analise as afirmações. O volume do container é de 60 metros cúbicos. Volume do container, 12 vezes 2 vezes 2,5, né? Então, o volume do container, 60 metros cúbicos. Ou seja, tá certo, tá correto. O volume do tanque é de 75,36 metros cúbicos. Volume do tanque, 12 vezes 1, não é vezes 2, tá? Porque 2 é o diâmetro, então 1 é o raio. Vezes 3,14, que é o π. Então o volume do tanque é de 37,68 metros cúbicos, ou seja, o volume do tanque não é de 75. Então tá errado. E na 3, a área total do container é de 118 metros quadrados e do tanque de 81,64 metros quadrados. Área do container, um lado vezes o outro, comprimento vezes altura. 12 vezes 12,5, que é igual a 30. Ou seja, não tem nada a ver com 118. E a área do tanque? 3,14 vezes π ao quadrado, que é igual a 3,14 metros quadrados. Ou seja, também não. Então, ó, a alternativa certa aí, ó, a única aí, no caso, seria a 1. Mas eu não tenho apenas a questão 1 correta, né? Ou seja, né, na realidade, eu não tenho aqui, ó, dá até aí uma opção para escolher a resposta. Então, ó, faz uma marquinha aí, ó. No número 1 aí, ó, o volume do container é de 60 metros cúbicos. Acabou. 2. Um reservatório de água na forma de um paralelepípedo reto de base quadrada e cuja altura é a metade do lado da base está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Se fosse preciso acabar de encher esse reservatório, seriam necessários 500 baldes iguais cheios de água, com capacidade de 12.800 mililitros cada. Aí vem a pergunta. Com base nesses dados, é correto afirmar que a altura da água que há nesse reservatório é 15 decímetros, 1.600 milímetros, não passa de 145 centímetros, está a 0,5 metros, ou seja, meio metro de altura para atingir o máximo. Então, esse é o exercício 2. Então, tem um exemplo aqui, né? Então, vamos lá. O que ele diz aqui? Ele está com 80% da sua capacidade. Se fosse preciso acabar de encher, né? Sendo necessário 500 baldes. Parará. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Um reservatório de água na forma de um paralelepípedo reto com base quadrada e cuja altura é a metade do lado da base. Então, ó, altura metade do lado da base. Então, x sobre 2. Aqui eu tenho minha altura e aqui eu tenho a minha base, que é x. Beleza.
Bom, aí o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, ó. Se fosse preciso, para acabar de encher o reservatório, seriam necessários 500 baldes iguais, né, cheios de água, com capacidade de 12.800 mililitros. Então, ó, nós vamos pegar 500 vezes 12.800, que é igual a x vezes x vezes x ao quadrado, que é a metade da altura da base, vezes 0,2. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma informação escondida aqui. Muito bem. Professor, por que 0,2? Boa pergunta. Olha o exercício, ó. Ele está com 80% da sua capacidade ocupada. Quantos por cento falta para encher? 20%. E 20% na forma de fração é quanto? 0,2. Tá? Então, fazendo a multiplicação. O que vai acontecer aqui? Tá vendo esse 2 aqui, ó? Ele vai lá para o outro lado da igualdade multiplicar toda essa turma aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 500 vezes 2.000, 12.800, que é igual a x vezes x vezes x, x ao cubo vezes 0,2. O resultado dessa multiplicação vai ficar x ao cubo é igual a 12.800.000, aí você pega esse 0,2, desce ele para dividir, dividido por 0,2. Então, x ao cubo é igual a 64 milhões. 64 milhões é um número muito grande. Então, a gente pode reduzir isso na forma de notação científica. Olha, assunto do começo do ano. Como que faz isso, professor? Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E são todos de base 10. Então, é 64 vezes 10 elevado à sexta. Vou pegar esse resultado e vou levar lá para cima, porque eu não terminei ainda, tá? Então, ó, x elevado a 3, x cúbico é igual a 64 vezes 10 elevado a sexta. O que acontece com esse 3? Esse expoente vai virar uma raiz cúbica. X é igual a raiz cúbica de 64 vezes 10 elevado a sexta. Beleza, como resolve isso? Qual o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 64? 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Ah, é o 4. Então, 4. Tá aqui. Raiz cúbica de 10 elevado a sexta. O que acontece? Ó, eu consigo simplificar. Ó. Eu divido esse por 3 e esse por 3. Se dividir por 3, 2. Vai ficar 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, 4 vezes 10, 4 vezes 100, 400. Então, o valor do x, 400. E qual vai ser a altura? A minha altura vai ser 80 sobre 100. Por que 80 sobre 100? 80% dividido por 100. Tá? Vezes 2. Vezes 400, que é o valor do x, sobre 2. Então, aqui, fazendo aqui, ó, toda a simplificação que a gente pode fazer, vai ficar 160 centímetros, ou exatamente 1.600 milímetros. Então, a resposta certa aqui é a B. Olha lá que bonitinho. Muito bem. Aí veio 3. Cadê o 3? 3. Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos. Então essa é a piscina infantil. Já vou até colocar aqui, ó. Então volume 1 da piscina infantil, 12 metros cúbicos. Acabou, já está dando a resposta dessa piscina aí. Cuja base tem um raio R e o centro O. Certo. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. Ok, o povo sempre inventando, né? O raio da ilha, né, de lazer será R. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água da piscina tem um volume de no mínimo, então não é igual, é menor ou igual, né? 4 metros cúbicos, considerando 3 como valor aproximado para π. Então nós já sabemos o volume da piscina e o volume da ilha. O volume da ilha é π vezes o raio ao quadrado vezes 1.
que é igual a 3, porque ele está considerando o valor do pico como sendo 3, vezes o raio ao quadrado, que é igual a 1. Então, o volume, né, da ilha aqui vai ser 3 raio ao quadrado. 3 vezes o raio ao quadrado. Então, para nós descobrir o volume de um do outro, nós vamos ter que subtrair. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Ah, ele está dizendo o seguinte, ó. O volume, deseja-se que após a construção dessa ilha, o volume destinado à água na piscina tenha um volume de no mínimo 4 metros cúbicos. Então nós temos uma igualdade, só que como é no mínimo, né? Então ó, vai ser o volume 1 menos o volume 2 maior ou igual a 4. 12, que é o volume da piscina das crianças, né, infantil, menos o volume da ilha, que é 3 raio ao quadrado, maior ou igual a 4. Jogo 12 para lá, 3 raio ao quadrado é igual a 12 menos 4. Só que como ele quer saber o mínimo tem que ser 4, né? Então a gente inverte o sinal. Então, ó, 3 raio ao quadrado menor ou igual a 8. O que acontece com esse 3 que está multiplicando? Vai descer dividindo 8. Então, raio ao quadrado menor ou igual a 8 dividido por 3, que vai ser aproximadamente 2,66666667. Tá? O que acontece com esse expoente 2? Vira uma raiz quadrada. Então, o raio menor ou igual a raiz quadrada de 2,667. Então, o raio vai ser aproximadamente, né, menor ou igual a 1,632. Ou 1,6. Então, alternativa A. Muito bem. Nossa, esse exige interpretação, esse exercício. Bom, 4. Uma empresa especializada na conservação de piscina utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água. Tá? Produto forte, né? Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, né? Com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina da água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em mililitros que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é... Então vamos lá. Então aqui eu tenho um volume, 3 vezes 5 vezes 1,7 menos 0,5. Agora vamos buscar essas informações, né? De onde surgiu essas informações, né? Então vamos lá. Volume. Comprimento e largura. Então tá lá, comprimento e largura. 3 e o 5. Tá? Já achamos os donos aqui. E esse 1,7, esse 0,5? A empresa foi contratada, vai cuidar de uma piscina com base retangular, cuja profundidade corresponde a 1,7 metros de largura. 1,7 metros a profundidade. Só que a lâmina d'água fica em torno de 0,5. Por isso que é 1,7 menos 0,5, que é igual a 18 metros cúbicos. 18 metros cúbicos convertido em litros são 18.000 litros de água. Qual é o volume do produto? É de 18 metros cúbicos vezes 1,5. Por quê? Não é 1,5 para cada metro cúbico? Sim. Então, volume do produto, que tem que ser lançado, né, misturado ali, diluído ali, é de 27 mililitros. Tem 27 aqui na resposta? Cadê? B, tem 27. Então, alternativa B. 5. Ah, essa aqui é difícil, hein? A cirúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. De acordo com as dimensões indicadas na figura que segue, o produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida de qual grandeza? Ou seja, de qual grandeza nós estamos falando? Então nós temos o metal nobre, né, que nada mais é do que o nome da empresa.
Então isso aí não muda nada. E temos aí um produto tridimensional, né? Que nada mais é um paralelepípedo, que a gente já está calculando o volume disso aí faz muito tempo. Então, no caso desse produto com 3 dimensões, nós estamos falando do quê? Da massa dele, do volume, da superfície, da capacidade ou do comprimento? Acho que você até já respondeu, né? Estamos falando do volume. Então, alternativa B, né? Não vai errar essa, hein? 6. A figura abaixo mostra como Vicente envolveu com fitas 3 caixas de 10 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 de altura. Sabendo que Vicente gastou o mínimo de fita nessa tarefa, em qual das 3 caixas ABC Vicente gastou menos fita? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Então, na caixa A, eu tenho as medidas da caixa, comprimento, base e altura, né? Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Caixa A, 4 vezes 4, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 10. Por quê? Porque são as voltas que ele está dando com essa fita, ok? Então, na caixa A, ele gastou 42 centímetros. E na B, 4 vezes 10 mais 2 vezes 4 mais 2 vezes 3, que é igual a 54 centímetros. Na caixa C, 4 vezes 3 mais 2 vezes 10 mais 2 vezes 4, que é igual a 40 centímetros. Então, onde ele gastou menos fita? Na caixa C. Tá? Você pode até comparar, ó. 40, que é menor que 42, que é menor que 54. Ok? Então, alternativa nada, né? Então, isso. Então, ele gastou na caixa C. Muito bem. Aí vem aqui um pouquinho da matéria do Bruno, falando um pouquinho sobre a história, né? Ó, esse aqui é legal, hein? Das usinas, né? De elevação, usinas hidrelétricas. Legal. Aí tem um trabalho em grupo aí, que saudade da época do presencial, né? Analisando o texto, qual é o volume de água existente na bacias e nos reservatórios que abastece a usina de Belo Monte e de Tucuruí? Então, Belo Monte, 70 milhões e 200 mil metros cúbicos, ou 7,02 vezes 10 elevado a sétima metros cúbicos, ou 7,02 vezes 10 elevado a décima potência em litros. E de Tucuruí, 570 mil quilômetros cúbicos, que é igual a 5,7 vezes 10 elevado a quinta potência quilômetros cúbicos, que é igual a 5,7 vezes 10 elevado a 14ª potência, né? 5,7 vezes 10 elevado a 14 metros cúbicos, que é igual também a 5,7 vezes 10 elevado a 14 litros. 14ª potência litros. Para você, qual é a importância de se construírem usinas elétricas? A gente já ia fazer maior debate na sala, né? Mas não é o caso agora. Qual é a capacidade em metros cúbicos de litros da esclusa, né? Existente na usina de Tucuruí? Então, de acordo com o texto aqui, é de 308.385 metros cúbicos, ou 308.385.000 litros de água. Beleza? Aí vem lá, você aprendeu. Sobre os temas estudados nessa unidade, observe o esquema e responda as questões. Figuras espaciais, prisma, cilindro, apótema. O que você aprendeu sobre medidas de volume? Já é uma resposta pessoal sua, né? Volume. Qual é a relação entre medida de volume e de capacidade? Medida de espaço interno de um corpo ou objeto. Podemos converter uma em outra, né? Igual 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Como podemos determinar a medida da aresta de um cubo conhecendo o seu volume? Efetuando a raiz cúbica do valor do volume. Fizemos isso acho que hoje, né? Foi aqui? As semelhanças entre cálculo de volume de um prisma e de um cilindro justificam. O cálculo do volume é
mesmo, né? Mudando apenas a área e a base da figura de um polígono para círculo. Dos produtos disponíveis no mercado cuja unidade utilizada é o litro, podemos convertê-los para o volume. Para a unidade de volume, como proceder essa conversão? Então você pega, um exemplo, sugestão, 1 metro cúbico igual a 1000 litros, né? Mas tem a tabelinha de conversão também, que ajuda bastante. Beleza? Então com isso concluímos aí a correção do Max Desafio, tá? Obrigado aí mais uma vez pela audiência, pela paciência de vocês. E aí fica faltando aí, ó, o para finalizar, que eu vou ver aqui se eu vou responder ele para vocês na última aula ou se eu já vou mandar uma fotinha dele para vocês analisarem com aquilo que vocês responderam. Beleza, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.